com os mesmos ônus para a empresa e ressarcimento para o empregado. Então, feita essa ressalva, há de se acrescentar que a falta de regulamentação não é um problema novo. A doutrina mais autorizada trabalhista, já em 1974, alertava para a conveniência de se chegar a uma fórmula capaz de atender aos respeitáveis interesses da empresa, do pessoal e da sociedade. A solução continua pendente, passados 36 anos da publicação do preceito legal e 2 décadas da promulgação da Constituição de 1988, o que tem permitido essas tergiversações decorrentes da insatisfação de não ter, por razões óbvias de dificuldades, sido regulado. Essas tergiversações advogam, como disse, uma solução mais judicial, da omissão do legislador, ao invés da democrática solução da lei. A Convenção 158, cuja aplicação eu tive ocasião de acompanhar nos 16 anos que permaneci na Organização Internacional do Trabalho, ela teve o objetivo de evitar a dispensa sem justa causa. O trabalho que publiquei na ocasião mostra que, na verdade, ao longo do século XIX, as normas que foram se configurando nos diversos países sobre a relação de trabalho se caracterizaram por estabelecer uma simetria formal entre o direito das partes de pôr fim ao contrato de trabalho, sem que nenhuma delas tivesse a obrigação de justificar sua deliberação. Assim é que, na época, o empregador, no exercício do seu direito, tinha o direito ilimitado de despedir o empregado sem ter de justificar a sua decisão. E o empregado, por sua vez, no exercício do seu direito fundamental de liberdade de trabalho, podia rescindir o trabalho sem justificar a sua atitude. Essa equivalência de direitos no contrato de trabalho, na verdade, se diferencia, contudo, profundamente dos seus efeitos práticos. Porque se o exercício do direito de liberdade do trabalhador é exercido, o empregado, por sua iniciativa, rescinde o contrato de trabalho, na maioria das vezes, causa ao empregador um contratempo, um grande contratempo da substituição. Mas a rescisão do contrato de trabalho, por iniciativa do empregador, só ocorre numa conjuntura de desemprego. Se ocorre numa conjuntura de desemprego, pode precipitar o empregado e com ele a sua família numa situação de insegurança e até de pobreza. Portanto, a disparidade dessas situações é que inspirou a Convenção 158, e foram inúmeras as discussões que se teve no âmbito da OIT a respeito disso, de sorte que é preciso que essa relação de trabalho seja protegida de maneira equilibrada, para não, na verdade, contribuir com a primazia de um sobre o outro, que realmente não interessa. Então, adotou-se essa teoria do abuso de direito, ou seja, a teoria da proibição da despedida arbitrária. Na verdade, essa teoria consiste numa permanência do contrato de trabalho enquanto não ocorra uma razão que constitua um motivo real ou sério, não puramente jurídico, ou então uma falta de natureza disciplinar. O artigo 165 da CLT já tem uma regra nesse sentido, dizendo que, na verdade, se a rescisão, o contrato de trabalho há de permanecer, desde que não exista um motivo real e sério, um motivo ligado à disciplina, às condições econômicas e à sobrevivência da empresa. Ressalva, portanto, precisamente o caso da crise econômica. De sorte que, na realidade, como já expressou o professor, na falta de regulamentação, é evidente que se aplicam essas regras que não deixam o trabalhador no desamparo, e mantém-se, portanto, a Convenção, que não substitui a lei brasileira. Aliás, já existe uma decisão do Supremo Tribunal no sentido de que a adoção da Convenção 158 seria inconstitucional, porque o regime jurídico do país é da despedida at will no sistema do direito americano, que é possível ocorrer desde que o empregador satisfaça e pague todas as indenizações legais. De maneira que, diante da reserva constitucional, o ideal de proteção não pode ir ao ponto de permitir o atropelo dos interesses da gestão, nem de permitir o atropelo dos direitos humanos dos empregados. Não há também que se falar no caso, e daí a razão de termos lembrado o sindicalismo, na negociação coletiva prévia.
E não existe lei que obrigue o empregador a enfrentar a crise econômica e a sobrevivência de sua empresa somente com a aquiescência do sindicato. O artigo 170 reforça nos itens 4º da Constituição, que assegura claramente a livre iniciativa e o livre exercício de qualquer atividade econômica. E o artigo 2º da Consolidação, que diz que a empresa coletiva que assumindo os riscos da empresa individual coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. No contexto, portanto, não há nosso juízo que se advogar uma solução de autoridade para o caso, e sim uma solução democrática da discussão com todos os protagonistas sociais, com toda a amplitude da lei. E os longos razoados, eu reproduzo aqui as razões que foram expedidas por ilustres autores, ilustres juízes dos tribunais regionais, Tribunal Superior do Trabalho, a propósito do tema, invocando o artigo 4º da lei. Mas, como diz um velho e conhecido adágio, in claris cessat interpretatio. Não há o que se interpretar, a lei é clara, claríssima. Então, estas interpretações, conquanto que muito laboriosas, muito extensas, a nosso juízo, não serve para revogar a lei vigente. A lei terá que ser revogada por outra lei ou, evidentemente, tratada na sua dimensão democrática. Eu transcrevo porque tem alguns argumentos que, a meu ver, confundem germano com gênero humano. Vai nos levando a considerações até inconvenientes. Eu vou fazer rapidamente agora, para não tomar mais o tempo, uma referência a esse caso da Embraer. A referência é puramente jurídica, porque nos contratos de trabalho de empresas como a Embraer, o advogado está proibido de fazer declarações sobre o processo. Lembrando que as declarações são puramente jurídicas e não são declarações sobre o processo que já findou com a vitória da empresa. São dois casos típicos. Na época em que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região declarou a nulidade da dispensa e determinou a reintegração, a nosso juízo, com a violação da lei vigente, de todos os empregados. E outra decisão do Tribunal Regional da 5ª Região, no caso da Embraer, que ante a impossibilidade de determinar a reintegração dos empregados, reconhecendo o tribunal que não podia determinar a reintegração, porque não havia lei, transformou o oferecimento espontâneo transformou em condenação o oferecimento espontâneo de mais de 12 meses de plano de saúde, indenização de 2 a 4 salários, além da legal, conforme o tempo de serviço, a preferência na recontratação, se até 2 anos a empresa restabelecesse as suas atividades. E é muito importante assinalar que essa empresa é uma empresa peculiar. Ela é a única empresa que produz aviões do país, de dois portes, um avião pequeno, da Jato, que é o famoso Legacy, que derrubou o avião da Gol, por imperícia do comandante, e o avião de grande porte, que são 118 passageiros, que via em várias empresas da Europa, avião a jato, e que constitui o jato de grande porte. Pois bem, cerca de mais de 60% da receita da empresa é venda no exterior. E de maneira que a crise nos Estados Unidos, 40% das vendas são realizadas nos Estados Unidos. De maneira que a crise nos Estados Unidos afetou diretamente a empresa. E ela cautelosamente fez um cálculo como haveria de reduzir o mínimo de pessoal possível. E como tinha 24 mil empregados, para assegurar o emprego de 20 mil, ela chegou ao número de 4 mil dispensas, que é um número apreciável, oferecendo, em adição a todas as regras de proteção do trabalho, este valor. A empresa, naturalmente, contra a decisão do Tribunal Regional de Campinas, que determinou esta readmissão dos empregados, sustentando que
não existe nenhuma proibição das despedidas coletivas, nenhum impedimento de terminar a integração, e a seção de direitos coletivos do Tribunal Superior do Trabalho manteve a rejeição do pedido implícito de reintegração, ainda que a tentativa da negociação tenha ocorrido somente em juízo. 8 dos 10 ministros entenderam que não houve abusividade da demissão. E os ministros, por maioria, entenderam que não houve abusividade na dispensa, ressaltou-lhe o motivo justo e determinou que, na verdade, o dissídio não havia de ser recebido, mas um dos ministros propôs que ficasse escrito, o relator, que ficasse escrito que a negociação coletiva era obrigatória, não no caso, mas no futuro. Algo assim surpreendente, como que estabelece o tribunal uma regra para o futuro. E este problema é que está sendo objeto de um recurso extraordinário. Depois eu me dedico aqui a fazer uma passagem de despedida coletiva em vários países e terminando dizendo de que na reconstrução equilibrada do direito do trabalho, penso que essa nova legislação que permitiria a discussão plena e ampla de todos os interesses relevantes que aqui estão em jogo, em primeiro lugar, fizesse um tratamento jurídico diferenciado para a despedida individual e para a despedida coletiva, que atualmente não existe, como ficou claro. Segundo, os justos motivos de despedida individual do trabalhador pelo empregador deverão decorrer de motivo disciplinar e, a nosso juízo, também por inaptidão profissional em face das transformações técnicas da competição internacional que atinge a empresa contemporânea. Em terceiro lugar, a despedida coletiva, também denominada despedida em massa de empregados, o motivo justo deve se fundar em razão técnica, econômica e financeira na esteira do artigo 165 da CLT, que já adotou a teoria do abuso de direito, ou seja, a teoria da despedida, da proibição somente da despedida arbitrária. 4. Na proteção do emprego contra a despedida arbitrária, a lei complementar deverá regulamentar a despedida coletiva segundo, a juiz, as características constantes das diretivas da Comunidade Europeia no número 75 e 92, aplicadas à legislação portuguesa, francesa e espanhola, além da diretiva número 2002 do Parlamento do Conselho da União Europeia, aprovada internamente por Portugal, que dispõe sobre um quadro geral referente à informação e à consulta dos trabalhadores. Essas medidas, a meu ver, tornarão plenamente legítima a despedida coletiva, mas afastarão o grande temor do empregado, que é a proibição autoritária do direito irregular à força de trabalho sem configurar nenhum ato abusivo. Essas são as considerações que modestamente apresentamos. Gostaria pedindo muitas desculpas por ter ultrapassado o tempo. Muito obrigado.